mais cedo nos fazer uma pergunta, eu digo, não, vou ficar com essa pergunta aqui pra gente fazer à tarde. Existem, eu chamo comportamentos, mas eu acredito que a medicina deve chamar sintomas atípicos ou que não somente ligados à falta de memória, porque para nós leigos, o Alzheimer é esse apagamento da memória, mas existem outros sintomas que o cuidador, que o próprio idoso, ele deve estar atento à medida que a doença começa a evoluir? Boa pergunta, Rosivan, ou Alexandre. A gente tende a associar o esquecimento a todos os déficits na cognição. Mas a cognição ela é subdividida em memória, linguagem, funções executivas, praxia. Por exemplo, na linguagem, esquecer algum nome ou faltar alguma palavra, ou você vê um objeto, sabe dizer o nome, mas não vem na cabeça, isso não é esquecimento, isso não é uma alteração na memória, isso é uma alteração na linguagem. Mas, para facilitar, a gente sempre diz, não, é o esquecimento de nomes. Então, há um déficit de linguagem, então um sintoma que não é memória. A capacidade de executar atividades que antes ele conseguia executar e agora ele não consegue mais, é também uma forma que a gente diz, não, ele esqueceu a forma como fazia, mas é uma área cognitiva da cognição alterada. Então, independente da complexidade daquela ação? Independente da complexidade. Se ele era capaz de ir à rua sozinho e fazer compras e não consegue, a gente sempre acha que ele está esquecido. Certo, memória pode estar envolvido, mas é uma capacidade que a gente diz de função executiva, de executar as coisas. Tem a capacidade de reconhecimento, a praxia, de realizar uma tarefa, de planejar, que ele perde. Não é só o esquecimento. Então, sim, tem sintomas, não só o esquecimento, que podem denotar um déficit cognitivo, como eu falei. A cognição é uma área que envolve memória, linguagem, praxia, função executiva, várias outras áreas, que a gente finda simplificando e dizendo que tudo é esquecimento, mas o esquecimento nem sempre é resultado de déficit na memória, ele pode ser déficit na linguagem em outras áreas. Além desses sintomas, que não só de memória, pode também ter alterações de comportamento. O paciente pode abrir o quadro de uma demência, como por exemplo de Alzheimer, com alterações no comportamento. Ele ficou desinibido, dizendo palavrão, dizendo hipersexualizado, andando sem roupa, ficou com o freio cerebral social. Ele diz o que ele acha de você sem nenhum constrangimento, então ele perde o freio, fica inibido, ele pode ficar agressivo, pode ficar psicótico, achando que tem alguém querendo fazer um mal a ele, pode ter sintoma de comportamento no humor, ficar irritado, ficar triste, depressivo, nunca teve depressão e de uma hora para outra ele está triste, melancólico. Então alterações comportamentais, quando aparecem de forma tardia, ou seja, o paciente nunca teve durante a vida e depois de idoso, principalmente depois de 70 anos, a gente acende um alerta para uma demência, o que a gente chama de comprometimento comportamental leve. Ele ainda não tem uma área cognitiva, um tipo de esquecimento, mas ele está com alterações no comportamento que podem estar associadas à demência, entre elas a mais comum, a demência de Alzheimer. Então sim, tanto sintomas, que não só esquecimento, como comportamentos diferentes, seja no humor, seja no sono, qualquer comportamento que tenha, pode estar relacionado à abertura de um quadro de Alzheimer, que a gente sabe que esses comportamentos eles tendem a aparecer ou a piorar nas fases moderadas da doença, né? Quando o paciente já tem alguns anos de demência ou poucos anos, mas não faz tratamento, e o paciente evolui com os famosos sintomas psicológicos e comportamentais. Fica agressivo, fica querendo fugir de casa, não sabe a hora de ir no banheiro, ele perde a capacidade de se alimentar sozinho, ele fica sem dormir, fica inquieto, fica desinibido, fica apático, sem emoção nenhuma, tanto faz como tanto fez, pode ter a depressão. Esses sintomas aparecem mais na fase moderada da doença, mas pode aparecer como que a gente chama de pródromo, como um sintoma que abre o quadro mesmo antes do sintoma de esquecimento, ou seja, do sintoma cognitivo, seja em qualquer área da cognição, não só na memória.
Doutor Belício, tal situação pode atrapalhar eventualmente caso o paciente desenvolva algum outro tipo de doença e esse quadro ele pode dificultar de saber, por exemplo, dá o diagnóstico. Um diagnóstico mais preciso em outros casos, em outros tipos de doença, por exemplo, se ele não expressa que está sentindo dor em determinada área ou algum incômodo estomacal, por exemplo, isso pode trazer algum tipo de dificuldade na identificação desses outros sintomas? Tudo que é atípico, tudo que foge o padrão, foge o clássico. O clássico é o quê? A pessoa perder a cognição, dar umas falhadas na memória, repetir uns assuntos, começar a se arear, deixar o fogão aceso. Esse é o clássico. Fazer um pouco de birra às vezes. Isso, né? E depois piorando os sintomas do comportamento. Depois vai piorando as questões. Deixa eu só ajeitar aqui que o foco aqui deu... Só um minutinho aí. Então, a ideia é tudo que é atípico, ele foge do padrão. Então, tende a gente a achar que o paciente que tem sintomas diferentes, ele ter uma outra doença. Então, atrapalha, retarda o diagnóstico, né? Então, tudo que é atípico é diferente. Sendo diferente, a gente não consegue imaginar que seja aquela doença que a gente está imaginando. Então, sintomas atípicos retardam o diagnóstico. E retardando o diagnóstico, retardam o tratamento também. Você não acerta logo de primeira, fica pensando em outras doenças, fica pensando em outras coisas e atrasa você dar o diagnóstico. Além disso, quando você já tem o diagnóstico, quando foge do padrão, aparece um comportamento antes do que você previa, um comportamento muito diferente do que você imaginava, você pode também cometer assim, um equívoco. Não, isso não é um sintoma comportamental, está muito diferente do que é normalmente. Deve ser uma outra coisa. Eu vou dar um exemplo clássico de um paciente que tem uma demência e tem uma infecção. Ele abre o quadro da infecção com a confusão mental. Então, o normal é a família, não, ele já tem demência, deve ser o Alzheimer que piorou. A gente talvez aguardasse que ele abrisse com sintoma, por exemplo, febre. Uma febre. Não, ele simplesmente entrou em confusão mental. Então, isso dificulta o diagnóstico. Se a gente não tiver a habilidade, não tiver essa sensibilidade de que nem tudo aquilo que é clássico, que é típico, existem as exceções, você pode incorrer num retardo, atrasar o diagnóstico certo, ou mesmo você cometer um erro diagnóstico, consequentemente você tratar de maneira errada. O ouvinte nos pergunta, 3421-2270, doutor Belício, minha mãe tem Parkinson e ela começou a sofrer quedas espontaneamente, às vezes ela vai sentar numa cadeira ou tenta levantar-se da cama e acaba caindo. Isso é da evolução? Isso já demonstra que o quadro evoluiu para uma piora? Um dos grandes sintomas e problemas, prejuízos trazidos pela doença de Parkinson, muita gente acha que é só o tremor, não, é a mobilidade. O Parkinson, ele é implacável com a mobilidade. O paciente fica rígido, lento e com muita instabilidade na marcha. Ele tem muita dificuldade muitas vezes para dar um passo. Ele fica congelado às vezes. Então, a mobilidade do paciente que tem doença de Parkinson, ela é muito prejudicada pela doença. O tremor é um sintoma clássico, mas ele não é tão grave quanto a mobilidade. Então, quedas são muito frequentes em pacientes parkinsonianos. Na maioria das vezes, a doença sozinha, ela causa queda. Essa rigidez, essa lentificação. Pode acontecer no Alzheimer também? Não, o Alzheimer ele é mais mente. Ele é mais mente. Sim. O Parkinson ele é mais físico, mais mobilidade mesmo. Então, é muito comum acontecer quedas, não só pela doença do Parkinson, pela rigidez, pela lentificação, mas o paciente parkinsoniano ele tem que tratar. Os medicamentos de Parkinson também facilitam queda. Os sintomas não motores que acompanham a doença de Parkinson, eles podem facilitar queda. As desautonomias, o paciente tem muita hipotensão ortostática, ele não só tem os sintomas clássicos, mas ele pode cair também por causa do tratamento e por outras comorbidades
por outros sintomas de sintomas não motores que acompanham a doença de Parkinson. Então, cair é muito frequente nos pacientes que têm doença de Parkinson. E aí é que entra o detalhe. A gente, quando tem uma doença, como a doença de Parkinson, um paciente idoso, a gente tem que pensar que não é só a parte neurológica que é tratada, não é só você fazer o medicamento para melhorar a doença. Você tem que pensar que é um indivíduo que tem o osso mais fraco, então se ele cair ele vai quebrar. É um indivíduo que tem menos músculo, então ele tem... Aí é que ele vai ter dificuldade de andar, de marcha. Então você tem que reforçar essa musculatura com fisioterapia, exercício resistido, com suplementação proteica. Esse indivíduo ele também tem intestino preso, o Parkinson dá muito intestino preso, ele tem depressão, metade dos pacientes que tem Parkinson, eles têm depressão, tem um sono alterado, seja por parassonia, seja por transtorno comportamental do sono REM, ou seja, fica conversando durante a noite, fica se debatendo, ou até mesmo querendo levantar durante o sono, tendo alucinação. Então, pensar que a doença é neurológica é muito simplista. A gente tem que pensar que é uma doença que inicialmente é neurológica, mas que ela atinge todo o organismo, e ela deve ser vista de uma forma integral, principalmente quando é em paciente idoso, que já tem osteoporose, que já toma remédio para pressão, essas tonturas podem se intensificar, que a meta de pressão é um pouquinho diferente, que já o intestino já é lento, vai ficar mais lento, que ele bebe menos água, aí é que o intestino vai ficar lento, e aí é que ele vai ter mais risco de ter queda de pressão. Então tem que ter essa visão de que o paciente que tem uma doença, embora seja naquele órgão no cérebro, mas que ela comete de forma integral e que ela comete uma pessoa mais vulnerável, que é o paciente idoso. Chegando, pergunta 3421-2270, o ouvinte pergunta: olha, meu pai tem pressão alta, né, hipertenso, é idoso, tem 78 anos, e quando ele manifesta a pressão alta, fica difícil de controlar. É uma tendência, doutor Beleza, no idoso, essa dificuldade de controlar a pressão arterial? Olha, antes de vir para o programa, eu estava na universidade e com os alunos atendendo pacientes, e a maioria deles tem hipertensão, assim, como comorbidade. É uma tendência no idoso ou não, assim, de ocorrer a hipertensão? À medida que a gente envelhece, a gente eleva nossos níveis pressóricos, a gente tende a aumentar a pressão, basicamente por causa do enrijecimento das artérias, né? Onde circula o sangue. Você imagina que a artéria ela é flexível, a pressão, quando o sangue passa, ela é uma, quando ela vai ficando mais rígida, a pressão aumenta. Então, basicamente, resumidamente, a gente tende a ter níveis pressóricos maiores quando a gente envelhece. E quando, além da idade, vem maus hábitos, sedentarismo, ingestão excessiva de sal, alterações de sono, outras coisas que podem elevar a pressão, esse paciente inevitavelmente vai sofrer com os danos causados pela hipertensão. Que a gente até diz que a hipertensão é uma doença silenciosa, ela é traiçoeira, ela não dá sintoma. Quando ela vem dar um sintoma, geralmente é grave, é um infarto, é um AVC. Então, por isso que é complicado se passar um remédio para um paciente que não está sentindo nada. Se verificar a pressão em deu alta, ele vai ficar: eu não sinto nada, deve ter sido só da consulta e tal. Então você tem que explicar para ele que fica nervoso quando vê a maquininha, tem gente que fica, mas mesmo assim a gente precisa se aprofundar e saber que a hipertensão é muito comum. A idade ela favorece a pressão subir, e mais da metade das pessoas que têm hipertensão são idosas. Então, quase que, assim, a regra é o idoso, a maioria deles ter, a maioria deles não, mas boa parte deles ter hipertensão. E o tratamento da hipertensão no paciente idoso não é como no adulto jovem, que você já faz ali uma restrição de peso para ele perder peso com a meta de tantos quilos, assim assado, já retira abruptamente o sal. Você tem que ir aos pouquinhos, porque ele incorre no risco de desnutrir, ele pode incorrer no risco de tentar fazer uma atividade e fraturar, cair, ficar tonto, sentir dor da artrose. Você tem que avaliar com mais sutileza, né, as particularidades daquele indivíduo envelhecido.
Então tem que ter mais parcimônia quando vai iniciar a mudança do estilo de vida. Ter cuidado na restrição muito intensa da alimentação, ser muito agressivo na perda de peso e inclusive quando vai medicar você tem que ter um pouquinho mais de parcimônia, não começar logo com a dose que no adulto jovem a gente começaria. Começar devagar, isso é um princípio inclusive da geriatria. Começar devagar, ir devagar, mas ir. E aos pouquinhos colocando ele dentro dos níveis de normalidade, que quando a gente fica mais velhinho ainda, com 80 anos ou com uma fragilidade, esses níveis são mais maleáveis. A gente não é tão rigoroso com o 12/8. A gente pode até manter esse paciente ali em torno de 14, 15 e a gente ter sucesso no tratamento. E aí o ouvinte pergunta, mas o meu pai já se aproxima dos 90 anos de idade e ele não é dos mais regrados com a alimentação, gosta inclusive de uma carne mais gordurosa, de uma alimentação mais chegada no sal. É já o super idoso, né? Já chegando aí aos seus 90 anos. Mesmo que, como o Dr. Belísio defende, que a gente não faça restrições tão rígidas, mas tem alguns cuidados aí que são necessários, né? Para preservar a boa saúde, né? Ela diz que o pai está em boa saúde, mas sim, insiste numa alimentação que não é das mais regradas. O ideal, eu sempre recomendo, é buscar o profissional adequado, o nutricionista. Perfeito. Principalmente nesses pacientes que têm mais particularidades, eles não têm uma cultura diferente. Aqui a gente tem uma culinária, nossos alimentos são diferentes dos alimentos que foram validados, os estudos que orientam a restrição para hipertensão. Então, e no nutricionista faz um cardápio, adequa ali a sua realidade, não deixa você em risco nutricional e ajuda a controlar a sua pressão. Mas, assim, uma orientação geral é ir aos pouquinhos, não adianta tentar tirar tudo, que ele pode incorrer num risco nutricional e isso ser muito mais prejudicial do que a própria doença. O remédio não pode ser mais tóxico do que a doença. A gente tem que tratar na medida certa, na dose certa, no tempo certo, para que a gente tenha sucesso. Hipertensão é uma doença que mata, é o principal fator de risco para dar infarto. Se você tiver que tratar uma coisa, é hipertensão. É o que pesa mais para infarto, é o que pesa mais para AVC. É o fator de risco que mais pesa, que tem mais impacto no risco cardiovascular. É a hipertensão. Então, controlar a pressão, principalmente na meia-idade, é você se prevenir de infarto, AVC, da própria demência, não só a vascular, mas a demência de Alzheimer. Então, a partir de cedo já comece com bons hábitos alimentares, de atividade física, e quando for idoso, procure também se cuidar, não só focando nessa questão só alimentar. Procura o profissional, ele vai passar uma dieta, mas em outros cuidados, não só com o nível da pressão. Maravilha, obrigado, doutor Belísio Neto. Volta na próxima semana no quadro Envelhecer com Saúde. Eu que agradeço e, se Deus quiser, próxima terça-feira, pedir aos ouvintes para seguir a gente nas redes sociais. Dr. Belísio Geriatra no Instagram, Dr. Belísio Geriatra no Facebook, Dr. Belísio Geriatra no YouTube. E o nosso canal no WhatsApp. Por favor. É o 99687-8877. Repita, por favor, doutor. 99687-8877. Esse é o telefone do WhatsApp que funciona o nosso canal no WhatsApp. Um abraço e até a próxima terça-feira. Até a próxima terça.